Olá, vamos conversar sobre alguns desafios éticos que nós podemos encontrar na medicina veterinária. Existem muitos assuntos delicados que são abordados durante a graduação e, em algumas situações, essa abordagem não é da maneira mais adequada. Existe uma ampla gama de materiais com visões diferentes sobre aspectos da nossa profissão e é importante que nós busquemos de forma ativa aquelas informações que vão de fato contribuir para que a gente consiga se situar e se posicionar com relação ao que é importante para nós. Quando a gente pensa na atuação profissional, a medicina veterinária tem uma característica única que não está presente na medicina humana, pelo menos não no Brasil. Por exemplo, a possibilidade de fazer eutanásia nos nossos pacientes. A eutanásia é um assunto muito delicado e que muitas vezes, em grande parte dos cursos de graduação, acaba sendo abordada de uma forma muito banal, como se finalizar a vida de um paciente fosse algo que não tem muita importância. Mas isso tem um impacto enorme, tanto no médico veterinário que realiza o procedimento, quanto, obviamente, na família de tutores que cuidava desse animal. Quando a gente pensa num paralelo entre animais de pequeno porte e de grande porte, existem algumas diferenças importantes que é necessário observar. Eu fiz uma live com a Priscila Farias no Instagram falando sobre isso, sobre esse paralelo entre o que é fazer eutanásia em um pet, em um animal que muitas vezes é considerado um membro da família, e o que é fazer eutanásia em um animal, por exemplo, de produção. Para que a gente tenha mais segurança, é muito importante que a gente se entenda. É necessário que eu conheça quais são os meus princípios, quais são os meus valores, quais são as situações em que eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito para receber uma remuneração ou para evitar o risco de perder um cliente. Quando nós entendemos que, apesar da eutanásia ser permitida na medicina veterinária, ninguém tem que fazer eutanásia. Isso foi uma pergunta que uma aluna me fez em aula. Professora, eu não me sinto bem com a possibilidade de fazer eutanásia em um animal. Eu tenho que fazer? E eu respondi para ela: você não tem que fazer nada. Se é algo com o qual você não concorda, se você entende que existem outras possibilidades, nós temos, por exemplo, a ortotanásia, que é a possibilidade de acompanhar esse animal, oferecendo conforto e o máximo de alívio possível para as questões de saúde que ele tem, até que ele morra de forma natural. Existe a possibilidade da gente orientar esse tutor ou esse proprietário sobre formas de conduzir isso com um pouco mais de leveza, né? Embora nós estejamos falando sobre morte, que sempre é um assunto muito complexo na nossa cultura. Então, é muito importante que a gente entenda que o posicionamento profissional ele vai ter um peso enorme em como a gente se sente sobre o nosso trabalho. Quando a gente se coloca em uma situação como a clínica de pequenos animais, existem desde aqueles animais que chegam em condições muito ruins, em que a dificuldade em dar conforto e uma qualidade de vida para esse animal vai ser um desafio muito grande. Ainda assim, o tutor não vai desejar fazer eutanásia nesse animal. Como também vão chegar animais que têm plenas condições de viver ainda por bastante tempo, com qualidade de vida, ainda assim o tutor vai desejar fazer eutanásia porque ele não consegue lidar com aquele animal da maneira como está. Quando a gente pensa em grandes animais, os principais fatores que contribuem para uma dificuldade em manter esse paciente por mais tempo são o porte desse animal e o custo relacionado à medicação em um animal que pesa 400, 500 quilos de peso vivo. Então, a gente tem muitas vezes a necessidade de fazer eutanásia em um animal em que a gente ainda não tem um diagnóstico definitivo, porque não há recursos para manter esse animal em decúbito, em um lugar confortável, sem que ele se machuque, sem que ele represente risco às pessoas que estão manejando esse indivíduo. Então, existem várias nuances importantes que é necessário observar e é importante que o estudante comece a entender o que é essa esfera de atuação representa para ele. Muitas vezes, nós vamos lidar com questões religiosas.
Nós vamos lidar com questões de conflito de ideias dentro de uma mesma sala de aula. Então, para uma pessoa, aquilo não representa nada, não é nada demais. Isso representa uma dor escondida, né? Uma dor oculta, que a gente pode falar sobre isso depois. Enquanto para outra isso vai ser muito pesado, vai ser um contexto quase inimaginável. Quando nós trazemos essas questões para dentro da medicina veterinária, muitas vezes não existe uma resposta única e correta que vai atender a todos os contextos possíveis. De toda forma, quando a gente consegue se posicionar a respeito daquilo que é possível ou não é possível para mim fazer, fica um pouco mais fácil lidar. Então, eu sugiro que, para as pessoas que veem isso como uma questão importante, que têm essa sensibilidade, o que é um trunfo enorme, de maneira nenhuma a sensibilidade é uma fraqueza, muito pelo contrário, que busquem informações, que busquem suporte psicológico. É importante fazer terapia, é importante ter acompanhamento psicológico para quem tem essa possibilidade. É importante ter uma rede de suporte que te ajude a lidar com situações desafiadoras. Tudo isso vai fazer com que o seu caminhar na medicina veterinária seja mais tranquilo. Não é fácil, nunca foi, dificilmente nunca será. Mas o que na vida que tem mérito é fácil. A gente precisa buscar as ferramentas que a gente tem e aquelas que a gente pode desenvolver para que seja possível uma atuação profissional mais tranquila. Então, eu te desejo que tenha essa rede de suporte, que busque referências, que busque pessoas que podem te trazer essa tranquilidade, esse espaço de discussão e de elaboração, para que você atue na profissão de forma mais tranquila. Até o próximo vídeo.